No Saber Direito desta semana, o professor João Paulo Martinelli apresenta um curso sobre direito penal. Durante as aulas, ele explica os princípios e aplicações, a lesividade, o princípio da fragmentariedade e aborda a culpabilidade, a humanidade e a legalidade. Está no ar a aula 2. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Você que nos acompanha pelo canal da televisão, no YouTube ou pelo aplicativo TV Justiça Mais, é o aplicativo em que você pode acompanhar todos os programas da TV Justiça. Meu nome é João Paulo Martinelli, sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, um pós-doutoramento na Universidade de Coimbra e estou aqui com vocês para dar continuidade no curso de Direito Penal, Princípios do Direito Penal, e agora falando um pouco do princípio da lesividade, um dos princípios mais importantes no direito penal, fruto, inclusive, da proteção exclusiva de bens jurídicos e que vem pautando também já a jurisprudência dos tribunais superiores há algum tempo. Bom, os princípios do direito penal, não podem ser estudados de maneira isolada, eles são estudados de maneira interligados, há uma interligação entre eles, tá? Então, obviamente que alguns pontos sobre os quais eu vou falar aqui em relação à lesividade vão aparecer também em outros assuntos, em outros princípios do direito penal. Mas o que é o princípio da lesividade? Vamos partir então do pressuposto, de que o direito penal é o instrumento de controle social formal mais violento do Estado, porque o Estado, quando criminaliza uma conduta, restringe a nossa liberdade. E mais uma vez, a restrição da liberdade pelo direito penal não se dá apenas quando alguém é colocado na prisão. Quando o Estado diz que uma conduta é crime, o Estado proíbe aquela conduta, há uma parcela da nossa liberdade que é retirada. Então, o direito penal interfere na nossa liberdade e, portanto, para que o Estado possa interferir na nossa liberdade pelo seu instrumento mais violento, que é o direito penal, é preciso ter um motivo muito relevante. É preciso que o interesse seja pelo menos tão importante quanto a liberdade individual. É por isso que na doutrina italiana, no início do século XX, e até hoje isso ainda influencia a nossa doutrina também, os professores italianos defendiam um conceito de bem jurídico constitucional, ou seja, todo bem jurídico passível de tutela pelo direito penal tem que ter previsão constitucional. Mas nem tudo que está na Constituição merece a tutela penal. Por quê? Porque a liberdade está como um dos direitos fundamentais mais importantes da Constituição e, portanto, para que o direito possa interferir nesse bem individual, nesse direito fundamental que é a liberdade, somente se houver também previsão constitucional para tutelar um interesse. Então, o princípio da lesividade traz limites de criminalização e limites de aplicação da lei penal. Nós vamos ver que não é só o legislador que sofre com as restrições do princípio da lesividade, mas o juiz também no momento de julgar. Porque o juiz tem que analisar no caso concreto se aquela conduta que foi praticada é realmente lesiva a ponto de justificar a interferência do direito penal. Então, existem regras que devem ser levadas em consideração. Tá? A primeira regra é: o direito penal só pode tutelar bens jurídicos relevantes e só pode proibir comportamentos que sejam
pelo menos minimamente perigosos a esses bens jurídicos. Então vou explicar aqui em detalhes, né, essa primeira regra que é fundamental para entender alguns casos que nós vamos ver daqui a pouco na jurisprudência. Os bens jurídicos que podem ser objeto de tutela no direito penal são aqueles relevantes para o bem-estar da sociedade, para um equilíbrio social, né, para uma harmonia social. Tá? Então, o direito penal, por exemplo, não pode proteger meros padrões de moralidade. Aquilo que para mim pode ser imoral, pode não ser imoral para outra pessoa. Tá? É claro que a moralidade é importante, né? Todo crime tem o seu componente de imoralidade. É imoral matar uma pessoa, é imoral furtar, é imoral agredir, é imoral desviar recursos públicos. Mas só isso não é suficiente. Veja que quando a gente fala de homicídio, além da moralidade, existe um dano à vida humana, ou pelo menos o perigo de dano à vida humana. Quando se trata de lesão corporal, além da imoralidade, existe um perigo ou um dano à integridade física da pessoa. Então, a mera moralidade não pode ser objeto de tutela. Né? Então, é preciso verificar quais são os bens jurídicos que realmente interessam ao direito penal. E para isso também é importante a própria delimitação. Porque se o legislador começar a inventar bens jurídicos apenas para justificar certas criminalizações, isso acaba também por desvirtuar o próprio papel do direito penal. Então, quando a gente vê ali os crimes contra a saúde pública. Mas o que é saúde pública? Como delimitar saúde pública? É importante até para dizer o que pode ser crime contra a saúde pública e quais comportamentos que eventualmente estão previstos como crimes à saúde pública, na verdade não são. Tá? Então a gente começa a perceber a criação de bens jurídicos para justificar certas criminalizações. Há um caminho inverso. Né? O caminho correto é identificar o bem jurídico que precisa da tutela do direito penal, posteriormente verificar quais comportamentos são perigosos ao bem jurídico, né, e criminalizar esses comportamentos. Mas a gente vê na prática o contrário. Né? Primeiro cria o tipo penal, criminaliza a conduta e depois deixa para a doutrina verificar qual é o bem jurídico tutelado. E em vários casos, né, a doutrina não tem a perspicácia, né, de enxergar que aquele crime não tem fundamento, não tem legitimidade. E acaba criando bens jurídicos como a segurança pública, a circulação segura das pessoas, quer dizer, conceitos bastante abstratos para tentar justificar a prática de um crime. É claro, há certas condutas que não representam necessariamente um dano ao bem jurídico, mas, por precaução, o legislador entende que não é preciso que o bem jurídico seja efetivamente lesado para ser crime. Que basta a criação de um perigo ao bem jurídico para ser crime. Né? Então, existem os crimes de perigo e os crimes de dano. Né? Os crimes de perigo são aqueles comportamentos que criam uma situação de perigo ao bem jurídico. Mas o bem jurídico não é efetivamente lesado. Tá? E dentre os crimes de perigo, nós temos uma distinção tradicional, né? Os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto. Né? No crime de perigo abstrato, a lei presume que há uma situação de perigo, então não precisa demonstrar que o comportamento representou, no caso concreto, uma situação de perigo para o bem jurídico, porque é um perigo presumido. Já no caso do perigo concreto, a própria lei diz: é preciso demonstrar que naquele caso específico, objeto de análise, o bem jurídico realmente ficou exposto ao perigo de ser danificado. Tá?
Só que ainda assim é preciso analisar com cautela os chamados crimes de perigo abstrato, né? Porque existe uma tradição no Brasil de criar tipos penais de perigo abstrato apenas para dizer não preciso justificar, eu preciso explicar o perigo ao bem jurídico porque é crime de perigo abstrato. E com isso acaba sendo uma válvula de escape para criminalizar o que se bem entende. E não é assim. Tá? Eu vou pegar para vocês um exemplo, né, que ganhou muita repercussão, que foi o recurso especial, o recurso extraordinário 635-659 no STF. Esse caso é bastante emblemático, né, porque teve como objeto a legitimidade do crime de portar drogas para uso próprio. Né? E o que é que foi discutido aqui? Claro, vamos deixar de lado todo o tempo que demorou para o julgamento ser concluído, né? Foram quase 9 anos para a conclusão, mas o objeto aqui era: há um tipo penal, artigo 28 da Lei de Drogas, que diz: é crime portar drogas, produzir drogas para uso próprio. Tá? Esquece o tráfico, vou ficar só com uso próprio. Ainda é crime. E a pergunta que foi colocada no julgamento é constitucional criminalizar o porte de drogas para uso próprio? Né? E isso chegou ao plenário do STF, com repercussão geral, né? Porque aqueles que defendiam a inconstitucionalidade do artigo 28 alegavam que o consumo da droga é uma autolesão e que, sendo uma autolesão, não pode o direito penal criminalizar, não pode proibir. Se é um problema de saúde pública, então tem que ser tratado na esfera da saúde pública, não na esfera criminal. Aqueles que defendiam a constitucionalidade do artigo 28 reconheciam que a saúde pública é o bem jurídico tutelado e que trata-se aqui de um crime de perigo abstrato e que, portanto, não precisa demonstrar o dano, porque o dano é presumido. Veja, independentemente da posição que se assume aqui, juridicamente, né, a posição mais forte aqui, mais sustentável juridicamente, é a da inconstitucionalidade, né, porque autolesões não podem ser criminalizadas. Agora, se além da autolesão existirem outros danos decorrentes do uso da droga por alguém, isso precisa ficar bem claro, né? Quais são esses danos causados e por que o direito penal deve interferir. Tá? Então, aqui eu trouxe esse exemplo inicialmente para mostrar que o que a parte da doutrina utiliza para justificar a constitucionalidade do artigo 28 é que há uma situação de perigo abstrato para a saúde pública, sem dizer o que é saúde pública. Tá? Ué, isso não pode ser uma regra, porque senão tudo que se quiser proibir vai ser proibido com o fundamento de que é um perigo abstrato e, portanto, não precisa ser provado o perigo ao bem jurídico. Tá? Basta, tudo presunção. Inicialmente o Supremo reconheceu que realmente é uma autolesão e, ao final da decisão, ficou constatado ali que até uma determinada quantidade de maconha apenas, né, as outras drogas ficaram de fora, até uma quantidade ali de maconha não é crime, é uma infração administrativa, porque não cabe ao direito penal interferir nesses casos menores. Né? Então, praticamente manteve-se aí o entendimento de que realmente há necessidade de tutelar a saúde pública por meio do direito penal, ainda que punindo comportamentos autolesivos. Né? Mas veja como é possível argumentar tanto de um lado como do outro, tá? Tendo como referência a lesividade ao bem jurídico tutelado. Tá? Então, o primeiro requisito é esse, né? É preciso que haja um bem jurídico relevante a ser protegido.
O outro requisito é que a conduta seja minimamente perigosa ao bem jurídico. Tá? Então não basta o bem jurídico ser relevante, é preciso que a conduta seja minimamente perigosa. Por isso que a tentativa inidônea não é punível, né? O chamado crime impossível. Porque ainda que o sujeito tenha o dolo de atacar, de danificar um bem jurídico, se o comportamento empregado não for capaz de gerar o mínimo de perigo ao bem jurídico, não cabe ao direito penal punir essa pessoa. Aí tem aqueles exemplos, né, de alguém que usa uma arma quebrada com o dolo de matar alguém, e aquela arma nunca seria disparada, né, ou a arma sem munição, quer dizer, nunca aquela pessoa conseguiria matar alguém. Né? O outro exemplo interessante, o caso do roubo com arma de brinquedo. Né? Inicialmente, o STJ disse que é possível equiparar a arma de brinquedo à arma verdadeira para agravar a pena no roubo. Posteriormente, houve a mudança de entendimento, porque a arma de brinquedo tem um potencial de ameaçar. Claro que em relação à ameaça, né, a vítima do roubo não vai pagar para ver se a arma de brinquedo se ela é verdadeira. Agora, por que o uso da arma de fogo tinha a pena maior? Por que aquela arma de fogo poderia ser usada para provocar um dano maior? Algo que a arma de brinquedo não poderia fazer. Né? Então, aquele entendimento inicial do STJ de equiparar foi revogado posteriormente, porque o potencial lesivo da arma de brinquedo não é o mesmo da arma verdadeira. Para ameaçar, sim. Mas para ser usada para algo além da ameaça, não. Então, não haveria, tá, fundamentação para manter essa equiparação. Então, traçadas aqui, né, essas duas premissas, vamos analisar algumas situações mais complicadas aqui. Bom, falando em autolesão, né, por que o direito penal não pune a autolesão? Porque parte do princípio de que cada um sabe o que é melhor a si mesmo, né? Isso vem lá do utilitarismo de Stuart Mill, que ninguém sabe o que é melhor a si mesmo do que a própria pessoa. Então, portanto, se a pessoa quer provocar uma autolesão, não cabe ao Estado impedir essa pessoa, né, de praticar essa autolesão, muito menos usar o direito penal. A não ser que essa autolesão tenha um outro propósito, né, que seja o caso de provocar uma autolesão para uma outra lesão, como meio necessário para atingir a lesão de interesse de terceiro. Por exemplo, alguém que pratica uma lesão corporal em si mesmo para praticar um estelionato contra a Previdência e conseguir uma aposentadoria por invalidez. Ou alguém que provoca um dano no seu próprio veículo para praticar uma fraude, um estelionato contra a empresa de seguro. Então aí já não estamos falando mais de uma autolesão apenas, né, isoladamente, mas é uma autolesão como meio de execução para um crime que envolve lesão a bem jurídico de terceiros. Então aí a autolesão como meio de execução é outra coisa. E também há algumas situações peculiares, né, que é a autolesão quando não há autonomia. Isso é muito importante, né? No direito anglo-saxão se usa, é bastante comum essa preocupação com os comportamentos autônomos, né? A pessoa ter autonomia ou não de fazer as próprias escolhas. É claro que o direito penal não pode permitir que uma pessoa sem autonomia pratique uma conduta autolesiva, ainda mais quando essa conduta autolesiva é provocada por terceiros. Então, vou pegar alguns exemplos, né? Um adulto que decide manter relações sexuais com um menor de 12 anos, alguém que tenha menos de 12 anos, uma criança perante a lei. Bom, a lei é muito clara, né? Tiver menos de 14, e pior, se é menos de 12 ainda é criança, não há autonomia para optar, fazer opções
né, em relação ao comportamento sexual, ao decidir, tomar decisões por uma vida sexual. E, portanto, nós não estamos aqui tratando de uma conduta autolesiva, de uma conduta autônoma, né? A conduta do indivíduo, do adulto, é uma conduta lesiva à personalidade daquela criança. Tá? Ou no caso do artigo 173 do Código Penal, né, o abuso de incapazes. Imagina a situação, um adulto capaz, mas que numa situação excepcional, temporariamente está vulnerável. Por exemplo, um filho que está com uma doença muito grave, esse pai precisa urgentemente de dinheiro para o tratamento médico, e alguém, sabendo dessa situação, explora essa vulnerabilidade oferecendo um valor muito abaixo do mercado pelo único imóvel que esse pai tem. Então, o pai e a mãe têm uma casa, essa casa vale X, e alguém, sabendo que esse pai e essa mãe têm um filho com um problema sério de saúde, precisam urgentemente do dinheiro e oferece 1/5 do valor por esse imóvel. Veja que aqui nós não temos fraude. Esse pai e essa mãe sabem que o valor oferecido é muito abaixo do valor de mercado. Mas alguém está por trás explorando essa vulnerabilidade, ainda que temporária. Então o artigo 173 diz, isso não pode, isso é crime. Isso não é uma autolesão consentida, praticada por quem tem autonomia. Isso é uma autolesão provocada por terceiro que faz uso da vulnerabilidade de alguém. Então, para a autolesão não ser considerável por direito penal, tem que ser uma conduta que seja praticada por sujeitos autônomos, né, que tenham capacidade de discernimento, que tenham conhecimento dos fatos, não pode ser uma relação de fraude aí, e que também tenham capacidade de manifestar a sua livre vontade. Não pode haver coação. Então, aí sim, é uma conduta autolesiva. E outro ponto importante, né? Não existe nenhum bem jurídico que seja absolutamente indisponível. Tá? É claro que para lesionar um bem jurídico, para uma autolesão, quanto maior a probabilidade de não reverter o dano, maiores são os requisitos para tomar uma decisão. E aqui vamos pegar o caso mais extremo, a vida humana. Uma pessoa pode optar pela própria morte? Excepcionalmente, sim. Nós já temos hoje um entendimento consolidado que a ortotanásia, aqueles casos em que o indivíduo está em estado grave, terminal, irreversível, e que aquela pessoa só está viva artificialmente pelo uso de aparelhos. Se aquele aparelho for desligado, essa pessoa naturalmente vai morrer. Há o reconhecimento de que essa pessoa pode optar por interromper o tratamento, receber os cuidados paliativos, né, e ter a chamada morte tranquila. Mas vejam quantos requisitos são necessários para isso. Não adianta uma pessoa falar, eu estou endividado, eu não tenho como pagar, eu quero que alguém me mate porque é mais fácil para mim. Isso não pode. Agora, nos casos de doença avançada, estado terminal, irreversível, né, em que, principalmente quando a morte cerebral já foi constatada, porque juridicamente a morte, quando o sistema nervoso central, quando a atividade cerebral para, aquela pessoa juridicamente já está morta, ainda que outros órgãos continuem funcionando. É o que diz a própria lei de transplante de órgãos. Então aqui a gente percebe que não há bens jurídicos absolutamente indisponíveis. Porém, né, quanto maior o dano, quanto maior a irreversibilidade do dano, maiores são os requisitos para consentir para essa lesão. Tá? Bom,
Vejam como é grande o desdobramento do princípio da lesividade. Bom, nós temos também, voltando um pouco aqui, dos chamados crimes de perigo abstrato, né, o excesso de crimes de perigo abstrato. Em outro momento, quando a gente estudar o princípio da subsidiariedade, falar de outros bens jurídicos que são tutelados de maneira exacerbada, né, pelo direito penal, mas existem certos comportamentos que são tratados na esfera ali de um perigo abstrato, mas na verdade são comportamentos que não são imediatamente lesivos, mas por precaução o legislador entende que é melhor controlar, né? Como o caso, por exemplo, do porte de arma de fogo. O porte de arma de fogo, portar a arma de fogo por si só, não representa perigo, porque o sujeito pode portar a arma, nem sequer tocar nela, né? Mas é preciso que, por precaução, haja um controle sobre a circulação de armas de fogo, né? Porque nós estamos tratando aqui de instrumentos que foram feitos para matar, né? São instrumentos letais que foram feitos para isso, né? Da mesma forma, uma pessoa portar uma faca por si só não é crime, não é perigoso, né? Mas por que portar a faca por si só não é crime? Porque a faca não é um instrumento que foi feito necessariamente para atacar, para matar, né? Ou para defesa, ainda que seja um meio de defesa letal. Então, quando há situações em que é preciso, por precaução, controlar o fluxo de determinados instrumentos, então aí esses delitos de precaução, né, são legitimados, tá? Podemos também pensar até na própria lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro nada mais é do que a ocultação ou dissimulação do produto do crime. Ou seja, o crime já foi praticado, o dano já foi praticado no bem jurídico, né? O bem jurídico já foi afetado, né? E por que a lavagem é crime? Porque a lavagem dificulta a identificação do crime antecedente, da recuperação do produto do crime antecedente. Mas a lavagem por si só não tem relação com o bem jurídico do crime antecedente, né? Mas, por precaução, né, é uma opção legislativa mundial, é internacional isso, né? A lavagem de dinheiro tem que ser crime. Por quê? Ao dificultar a recuperação do produto do crime antecedente, isso pode ser um estímulo para a prática do crime antecedente, independentemente de qual seja, né? Tanto é que a punição pela lavagem não está condicionada à punição do crime antecedente, né? Mas é uma questão de precaução, é uma medida de política criminal que a comunidade internacional decidiu adotar. Bom, outros pontos importantes, né? Eu falei da mera moralidade, né? Isso é importante também, porque a nossa legislação continua evoluindo, né? Ela continua evoluindo, está sempre em constante evolução. Nós pegarmos um exemplo, para não expandir tanto, os crimes sexuais, né? Até 2009, os crimes sexuais recebiam um tratamento meramente moral, né? Eram crimes chamados crimes contra os costumes, né? Secundariamente havia uma preocupação com a vítima, né? Até que em 2009 muda-se a denominação, crimes contra a dignidade sexual, e isso diz muito, né? Porque uma coisa é tutelar a dignidade sexual, que é uma dimensão da dignidade humana, e outra coisa é tutelar os costumes, né? Porque se determinada conduta, ainda que lesiva a uma pessoa, não for considerada imoral para o intérprete, o fato deixa de ser crime. E o referencial não pode ser a mera moralidade,
né? O referencial tem que ser a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, que é a dignidade sexual, a autodeterminação sexual. Tá? Então, nós tínhamos até 2005, nós tínhamos uma causa de extinção da punibilidade nos crimes sexuais, que era o casamento da vítima com um terceiro. Veja o absurdo que era. A vítima era abusada sexualmente, né? Então, uma mulher vítima de estupro casava com um terceiro que nada tinha a ver com o crime. Aquele criminoso não poderia mais ser punido. Por quê? Porque havia um entendimento de que aquela mulher casada teria um desgaste, poderia ter problemas, né, de ordem emocional se levasse adiante aquela acusação. E também, né, como alguns autores à época diziam, né, se a mulher deflorada conseguiu um casamento, não havia mais motivos para punir o autor do crime sexual. Isso é um verdadeiro absurdo, né? E essa mudança veio quando a imprensa começou a divulgar casos de mulheres miseráveis. Isso já no século XXI, mulheres miseráveis que eram estupradas e depois o autor do crime, que tinha dinheiro, dava dinheiro para elas casarem, comprarem casa, tudo. Elas casavam com o namorado ali e extinguia a punibilidade. Veja como o fundamento, o pano de fundo aí é moral, né? E quando fala de machismo, tudo mais, isso é uma vertente, né, de um moralismo, de um conteúdo moral que é imposto. Então a mudança da denominação de crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual não foi mero capricho, né? Foi um caminho para que o intérprete mudasse a compreensão do que seriam os crimes sexuais, né? Não são questões meramente morais. Bom, o que mais nós temos em relação ao princípio da lesividade? É importante sempre ter em consideração que o perigo e o dano ao bem jurídico funcionam como instrumentos de interpretação para a tipicidade. O fato, para ser crime, primeiro precisa ser típico. Precisa haver um juízo de tipicidade. E o que é a tipicidade? É a adequação daquele comportamento praticado ao tipo penal. O tipo penal é uma descrição abstrata de um comportamento. Matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O legislador, ao criminalizar uma conduta, ele não sabe quando, como isso vai acontecer, quem vai praticar, né? É uma previsão em abstrato. No caso concreto, é preciso analisar se todos os elementos que compõem o tipo penal estavam presentes para dizer que o fato é típico. Quando se trata de um direito penal de proteção exclusiva de bens jurídicos, um direito penal de um Estado democrático de direito em que somente comportamentos perigosos ou lesivos podem ser crime, a tipicidade depende de um algo a mais. Então, não basta que os elementos da conduta estejam presentes. É preciso também que o bem jurídico tenha sido exposto a uma situação de perigo ou tenha sofrido um dano significativo. Então, formalmente, um comportamento pode ser crime quando as elementares estão presentes. Então, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Alguém pega algo que não lhe pertence. Formalmente, os elementos do tipo penal, lá do artigo 155, estão presentes. Porém, é preciso analisar se o bem jurídico tutelado, naquele caso concreto, sofreu
um dano efetivo ou foi exposto a um perigo considerável. Então é preciso analisar o bem jurídico, naquele caso concreto, foi exposto ao perigo? Houve uma lesão significativa? E quando se fala em lesão significativa, essa lesão ao bem jurídico justifica a intervenção do direito penal? Porque o direito penal, por ser o instrumento de controle social mais violento do Estado, só pode ser usado naqueles casos em que realmente há uma lesão efetiva ao bem jurídico. É o também que se chama de intervenção mínima. O direito penal tem que primeiro dar espaço para outras formas de resolução de conflitos, que é o que a gente vai ver, né, também na aula da subsidiariedade. Mas a intervenção mínima, né, só permite ao direito penal interferir naqueles casos em que realmente o bem jurídico foi exposto ao perigo, foi realmente lesivo, foi lesado, né? Se tiver outros meios de resolução do conflito, o direito penal perde a legitimidade. Então, essa situação, né, em que um bem jurídico sofreu um dano efetivo, um dano relevante que legitima a interferência do direito penal, é o que se chama de tipicidade material. Tá? Portanto, não basta o comportamento ser formalmente típico, não basta a formal, não basta os elementos do tipo estarem presentes no comportamento concreto, no caso concreto. É preciso que o bem jurídico sofra um dano relevante, significativo. É aí que vem o chamado princípio, aqui no Brasil, é chamado de princípio da insignificância. Né? Nós adotamos a designação espanhola, né, de princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Na verdade, o que nós chamamos de princípio da insignificância é um critério de interpretação da tipicidade material. Não é necessariamente um princípio, mas é um critério de interpretação. Ou seja, vamos analisar o caso concreto, interpretar o caso concreto para saber se o direito penal legitima, né, a sua incidência. Vamos pegar aqui um caso, os casos mais frequentes, né, que é o caso do furto. Né? O furto é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E aí a pergunta é, se alguém pegou algo de uma pessoa ou pegou algo que não lhe pertence, né, sabe que não lhe pertence, subtrai a coisa, formalmente a tipicidade está presente, mas é preciso analisar se há tipicidade material. Porque a tipicidade material é a lesão ao bem jurídico, patrimônio, no caso é o patrimônio, que legitime a interferência do direito penal. Porque se entendermos que a lesão não foi relevante, o fato não é materialmente típico. Não sendo materialmente típico, não há tipicidade. Não havendo tipicidade, não há crime. Porque o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Se o fato não for típico, nem adianta analisar a antijuridicidade e a culpabilidade. Porque numa sequência lógico-formal ali, não havendo tipicidade, não tem crime. Essa construção tem como fundamento a função do direito penal de proteção exclusiva de bens jurídicos, né? Mas é uma proteção de bens jurídicos contra comportamentos que sejam efetivamente lesivos. E também tem um fundamento aqui proposto pelo professor Klaus Roxin, que é a própria finalidade da pena. A pergunta é, ao punir um furto de pequeno valor, a pena vai cumprir com as suas finalidades de prevenção,
Ou seja, ao punir alguém por um furto de pequeno valor, essa pena vai surtir efeito sobre a sociedade de prevenção geral? Isso vai mostrar para a sociedade que o furto não compensa? E em relação ao indivíduo, na prevenção especial, essa pena terá uma finalidade de ressocialização? Então é preciso analisar, né, a função do direito penal não apenas como um instrumento de punição, mas principalmente como um instrumento de controle do poder punitivo do Estado, né? E no Estado democrático de direito, o que tem que ser analisado sempre é como controlar cada vez mais esse poder punitivo. Não abrir brechas para que o poder punitivo seja cada vez maior. Porque, e aqui já entrando um pouco no princípio da subsidiariedade, o direito penal ele é custoso, ele é caro, né? Ele estigmatiza o indivíduo, ele custa caro para o Estado, gera desgaste para todas as partes, né? E há outros meios menos violentos para a resolução de conflitos. Isso vai ver com mais calma na aula específica do princípio da subsidiariedade. Tá? Alguns pontos importantes relacionados à lesividade dizem respeito à função do direito penal de proteger, né, a sociedade. Vou pegar como exemplo os crimes que envolvem exploração da prostituição, o rufianismo. Né? Alguém que lucra com a prostituição alheia, né? O rufianismo, o rufião, o cafetão. Por que é crime alguém ter lucro sobre a atividade de prostituição de uma outra pessoa? Vamos pensar numa hipótese aí em que o pagamento é consentido, né? A pessoa que exerce a prostituição paga para ter alguém que agencie, alguém que arrume os clientes. Mas o que é crime? Né? Vamos analisar do ponto de vista aqui dogmático. Em 2009, com a mudança da legislação nos crimes sexuais, a prostituição passou a ser tratada como forma de exploração sexual. Tanto é que os tipos penais tratam prostituição ou outra forma de exploração sexual. Essa conjunção ou alternativa mostra que a prostituição é uma das formas de exploração sexual. E, portanto, se há exploração, é porque alguém mais forte, alguém que tem um certo poder, explora a vulnerabilidade de outra pessoa. Há uma relação de desigualdade. Então, não é uma questão moral que define o tipo penal, mas é uma situação de vulnerabilidade, é uma presunção de vulnerabilidade, né, e que alguém explora outra, né, que em tese só desenvolve aquela atividade porque não tem meios alternativos, né, de manutenção. Então, essa interpretação é muito mais legítima do que simplesmente dizer a exploração é um ato imoral, né? Porque pode não ser para uns. Né? Outro ponto importante é a chamada adequação social. Né? Nós temos aí na doutrina alguns autores que defendem que determinados comportamentos, quando aceitos pela sociedade, ou quando a sociedade não reconhece aquele comportamento como crime, apesar de estarem tipificados, né, que esse fato não pode ser criminoso. O princípio da adequação social, na verdade, não é um princípio reconhecido amplamente, né, até porque costumes não podem revogar lei penal.
Mas há casos peculiares em que não necessariamente a adequação social exclui a tipicidade, mas a própria compreensão de que aquele comportamento não é efetivamente lesivo e que eventual aplicação da pena não atenderia, né, às suas finalidades de prevenção. Então o direito penal seria um instrumento meramente de retribuição da pena. Tá? Para concluir, é preciso esclarecer que a lesividade não é apenas um princípio que incide na atividade legislativa, né? Reforçando o que foi dito já no início. Quando a gente estuda a insignificância como critério de interpretação, a gente percebe que a lesividade incide na atividade judicial também. Porque o juiz não diz que o artigo 155 do furto está revogado ao deixar de reconhecer o crime. Ele simplesmente diz, neste caso concreto, o comportamento não atingiu um grau de lesividade suficiente para ser furto. Tá? Então não é adequação social, não é uma revogação tácita. Tá? O que se tem aí é a compreensão de que aquele comportamento não atingiu um nível mínimo, né, de lesividade para ser considerado crime. Tudo bem? Bom, vamos então agora para as questões que eu selecionei para vocês. Rafael Primário foi preso em flagrante delito após tentar subtrair poucos bens de uma rede de supermercados. Avaliados, os bens totalizaram R$ 38 e foram integralmente restituídos à vítima. Nesse caso, o defensor público fundamentará seu pedido de absolvição por insignificância com base no princípio da alternativa A, aceitação social, B, intervenção mínima, C, reserva legal, D, isonomia. Bom, a alternativa correta é a B. Por quê? Vejo que o furto é crime, está previsto no 155. Não dá para dizer que a sociedade aceita a prática de pequenos furtos, né? Mas pequenos furtos podem ser resolvidos de outras maneiras. Uma composição civil, ainda mais nesse caso descrito, né, que além do valor ter sido pequeno, a vítima não sofreu prejuízo porque os bens foram recuperados. Mas o furto já estava consumado, então houve o crime consumado. Tá? Então não dá para se falar que há uma adequação social, não dá para falar em isonomia, né, porque isonomia pressupõe tratamentos diferentes e punir alguém por R$ 38, né, não pode ser ser igual à punição de alguém que furtou um valor muito maior. Então não existe isonomia aqui. Até porque a isonomia pressupõe tratamentos diferentes para pessoas, para casos diferentes, mas não é esse o fundamento da insignificância. Tá? A insignificância tem como fundamento a intervenção mínima, né, que é o direito penal só tem legitimidade para aqueles casos em que realmente houver uma lesão significativa aos bens jurídicos. No caso do furto, por ser um crime de dano, né, esse dano precisa ser relevante. Próxima pergunta aqui. Assinale a alternativa que apresenta o significado do princípio da ofensividade. Ofensividade, que também é outro nome para lesividade. A. Só se deve recorrer ao direito penal se outros ramos do direito não forem suficientes. O direito penal deve ser concebido como a última opção para ser usado somente quando estritamente necessário. Letra B. O direito penal deve tutelar os bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, sem levar em consideração valores exclusivamente morais ou ideológicos. C. Não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão a bem jurídico tutelado pelo direito penal. D.
condutas historicamente aceitas e consideradas adequadas pela sociedade, em tese, não merecem intervenção penal punitiva, não sendo abrangidas pelos tipos penais. A alternativa correta é a C. Esse é um caso em que pode gerar uma dúvida entre a alternativa A e a alternativa C. A alternativa A, ela não está errada, né? Porque o direito penal só pode ser acionado, só pode ser utilizado quando não houver outros meios. Mas aqui há uma remissão expressa ao princípio da subsidiariedade, tá? Agora, o enunciado é muito claro, ele fala de ofensividade, lesividade, né? Então aqui o fundamento é: não há crime, né, se não houver perigo de lesão, né, significativo ou lesão relevante para o bem jurídico. Júlia, primária e de bons antecedentes, verificando a facilidade de acesso a determinados bens de uma banca de jornal, subtrai 2 revistas de moda, totalizando o valor inicial do prejuízo em R$15. Após ser presa em flagrante, é denunciada pela prática do crime de furto simples, vindo, porém, a ser absolvida sumariamente em razão do princípio da insignificância. De acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer o princípio da insignificância, optou por absolver Júlia em razão da A. Atipicidade da conduta, B. Causa legal de exclusão da ilicitude, C. Causa de exclusão da culpabilidade e D. Causa supralegal de exclusão da ilicitude. A alternativa correta, A. Atipicidade da conduta. Nós vimos que, quando a lesão ao bem jurídico não é relevante, né, e no caso aqui especificamente, ela sendo primária, de bons antecedentes, eventual pena, né, não atingiria as suas finalidades. Então aqui o caso de ausência de tipicidade material, portanto o fato é atípico, né? Não é uma excludente de ilicitude, porque não tem nenhuma norma no direito penal que permite o furto, né? Também não é uma excludente de culpabilidade, não se trata aqui de inexigibilidade, mas sim da própria existência, né, de um comportamento materialmente típico. Então a alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, então nós já vimos aqui as questões, a importância, né, de fazer o estudo interligado dos princípios. Nas outras aulas vamos tratar da subsidiariedade, da culpabilidade e da humanidade, né? Outros princípios também que estão relacionados uns com os outros. E também lembrar que toda essa matéria vem desenvolvida de maneira bem detalhada no livro que eu escrevi com o professor Leonardo Schmidt de Bem, Direito Penal, Parte Geral, pela editora De Plácido. Esse livro tem 54 capítulos só da parte geral, né? A gente fez aqui uma pesquisa muito densa, muito ampla, não só de doutrina, mas também de jurisprudência, né, dos tribunais superiores, dos tribunais estaduais, tribunais regionais, com a aplicação prática, né, dos princípios, de uma maneira crítica, trazendo para vocês, né, uma análise rigorosa, não só para concursos públicos, mas também para a prática, né, para estudos de graduação, de pós-graduação. E também aqui a gente também faz, né, essa ligação entre os princípios, né, para que vocês entendam de maneira holística esse tema. Muito obrigado e até uma próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.